Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre a responsabilidade do cristão diante da sua imagem pública, especialmente pelos meios das mídias sociais. Temos vivido um tempo em que o nome do nosso Deus tem sido blasfemado no meio dos ímpios por conta de comportamento de pessoas que dizem professar a fé em Jesus Cristo. E temos tido informações de falsos testemunhos, de atitudes que não enaltecem o nome do nosso Deus e muito pelo contrário, muitas vezes envergonham o evangelho do nosso Deus, quando não manchando o nome daqueles que se dizem crer em Deus. Eu gostaria, de uma maneira muito respeitosa, com temor a Deus e com senso de responsabilidade, fazer aqui comentários pura e simplesmente baseados nas Escrituras, que vai nortear o nosso comportamento diante de um Deus santo, analisando ou talvez fazendo comentários de pessoas que se dizem cristãs expostas na mídia. Não tem como nós ficarmos calados quanto a esta realidade. Uma pessoa que se denomina cristã no mundo da internet e que, em nome de Jesus, vive uma vida promíscua e sem pudor nenhuma, se expõe publicamente em nome desta fé. Então, como pastor que sou, chamado para o ministério e ordenado ministro da palavra, me sinto na liberdade de fazer análise de comportamento. Não estamos aqui para denigrir a imagem de pessoas, apenas de comportamento. É óbvio que com isso atinge pessoas, mas nós estamos aqui atacando a pessoas em particular, apenas como pessoas se colocam publicamente, deixam então a entender que elas podem ser julgadas. A Bíblia deixa bem claro que nós devemos sim julgar comportamentos, porque é dever nosso como cristãos dar bons testemunhos. E também já quero deixar bem claro que nós não estamos aqui nos portando como senhores absolutos de comportamento humano, como um falso moralista, porque eu sei o quanto eu preciso de me santificar diante do Senhor. Eu sei o quanto o meu coração é profundamente depravado e eu preciso todo dia atentar para as orientações e as ordens que nós encontramos nas Escrituras para o comportamento de um bom testemunho na sociedade, para que o nome do nosso Deus não seja blasfemado. Então, talvez aqui nós vamos trazer o comportamento de uma moça por nome... ela tem um nome alemão. O nome dela é Andressa Urach. Está bem exposta na internet. Ela não vive uma privacidade na sua prática de vida para que ninguém analise o seu comportamento. Apenas trago o nome porque está exposto aí na internet e vários comentários. Então, nós iremos analisar o que é que a Bíblia diz sobre este comportamento que esta moça tem, se dizendo cristã e estando em paz com este comportamento. A palavra do nosso Deus, escrita por Paulo aos Romanos, eu gostaria de começar com este texto, Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Apenas 2 versículos, que diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. A palavra nos orienta que nós temos um corpo como cristãos e que este corpo deve ser apresentado a Deus. O que significa apresentar o nosso corpo a Deus? O apóstolo Paulo diz que nós não devemos deixar que um rei domine o nosso corpo, fazendo-nos praticar pecados. Na linguagem do apóstolo Paulo aqui, para que nós não venhamos a obedecer às paixões. As paixões aqui são obras da carne. Então ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. O que ele nos diz é que o pecado se torna um governo na nossa vida. O pecado é como alguém que nos domina, um rei que tem autoridade sobre os seus súditos. Então ele diz, está em você a sua capacidade de não deixar que este pecado te domine, que ele te governe, que ele seja um rei sobre a sua vida. Porque se ele for um rei na sua vida, ele vai fazer com que você obedeça às suas paixões. E as paixões aqui, eu sei que nós vivemos numa sociedade tão romântica que usamos a palavra paixão para denotar um sentimento romântico, amoroso de uma pessoa para com a outra, mas geralmente nas Escrituras e no Novo Testamento a palavra paixão tem a ver com as obras da carne, sentimentos pecaminosos, aquilo que apenas traz satisfação ao nosso corpo de coisas que a Bíblia não permite. Eu sei que o pecado é divertido, o pecado é prazeroso. Ninguém adultera pensando que adultério ou adulterar é a pior coisa da vida. O pecado é divertido, o pecado atrai as pessoas mesmo. Mas aqui há uma recomendação: não reine o pecado em vosso corpo mortal, porque hoje você tem um corpo bonitinho, saudável. A moça citada aqui tem o seu corpo lá que é apresentado, que hoje é para ser visto, é exposto aí na internet, mas saiba que uma hora esse corpo ele vai desfalecer, porque o nosso corpo é um corpo mortal, é um corpo que passa. E o que é que vai ficar para esta geração futura sobre o nosso corpo? E Paulo, então, diz que nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado. Você pode não deixar o pecado te reinar e você pode ter uma atitude de não oferecer o seu corpo para essas coisas contrárias às Escrituras. Antes, ofereça o seu corpo a Deus. Mas pasmem vocês, muitos oferecem o seu corpo para a vida promíscua em nome de Deus, em nome de Jesus. Então, este é o primeiro texto que eu gostaria de trazer para fundamentar este cuidado que nós devemos ter com a nossa vida, especialmente, exclusivamente, o nosso corpo. O segundo texto é óbvio, eu já citei ele aqui, está registrado por Paulo também, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 13. O apóstolo diz assim, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. E aí ele diz no versículo 16 de Gálatas 5, digo, porém, andai no Espírito, e jamais
satisfareis a concupiscência da carne. Uma palavrinha técnica, né? Concupiscência. Concupiscência é um desejo desenfreado da nossa natureza pecaminosa. É você querer se satisfazer pelos prazeres da carne, seja eles prazeres sexuais ou qualquer outro tipo de prazer. A moça citada aqui, o pecado dela é o prazer sexual. Deixa isso bem claro. E com alegria no rosto, ela diz isto abertamente. E mais, é apresentado aí que há uma produção nesta apresentação desses prazeres expostos na internet. E lamentamos dizer que, às vezes, o seu progenitor faz parte de tudo isso. O que Paulo nos informa aqui é que nós devemos andar no Espírito. O que significa andar no Espírito? Andar em novidade de vida, andar conforme as coisas do reino de Deus. Vida santa mesma, vida consagrada, você andar de forma que você não irá apresentar o seu corpo a esses prazeres pecaminosos. Mas o que o apóstolo nos ajuda aqui a entender o que ele diz é o que ele vai falar a partir do versículo de número 19 e 20, quando ele diz que as obras da carne são conhecidas e são. Eu falei bastante sobre obras da carne, agora nós temos uma descrição do que são as obras da carne. E ele aqui classifica: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Preste atenção que nós não estamos aqui dizendo que nós não pecamos. E o pecado é variado na vida do ser humano. O que nós estamos dizendo é que não viva na prática do pecado. A análise que fazemos da vida promíscua da pessoa citada é que dá-nos a entender que ela vive nessa vida promíscua, ela pratica a prostituição sem nenhum pudor. A recomendação bíblica é: esses tais que praticam não herdarão o reino dos céus. Então eu quero dizer com toda segurança de que, mesmo que ela diga que ela se considera uma pessoa salva, que Jesus é amor e que a salvação é pela graça, a salvação é pela graça e Jesus é pelo amor por aqueles que vivem uma vida santa, que se santificam, que não praticam esta lista que foi apresentada aqui. Aqui todos nós somos enquadrados, todos nós quebramos esta lista aqui, praticando alguns deles. Tem uns aqui, inveja. Quem é que nunca sentiu uma inveja? Aqui tem a bebedice. Quem é que não é viciado numa bebida? Não é só bebida alcoólica, não. Qualquer outro tipo de vício de bebida é pecado. A glutonaria, que é um glutão, aquele que come desesperadamente, tudo isso é pecado. Está na mesma lista de prostituição, de impureza, de lascívia, que são pecados relacionados à nossa vida sexual. Então, o ponto aqui é a prática. Então, cuidado com a sua prática de vida pecaminosa, porque senão você receberá uma penalidade. Existe um reino de Deus nos aguardando. Existe uma promessa eterna para aqueles que se santificam. O caminho do cristão é um caminho de porta estreita, é um caminho apertado. Há muitos desejos no nosso coração que nós gostaríamos de praticar. Claro, se nos fosse dada a liberdade, seria para nós, a nossa visão, um prazer. Mas a nossa liberdade está em Cristo. Não fazemos desta liberdade libertinagem da graça de Deus. Deus em Cristo tenha compaixão desta moça. Nós oramos para que ela se arrependa dos seus pecados, porque a recomendação bíblica é: coloque a boca no pó
porque talvez haja esperança. Este é o caminho de todos nós. Arrependimento e abandono do pecado. Que Deus se apiede de todos nós. Um grande abraço.